Vamos retornando, turminha. Você que está chegando agora, nós estamos falando sobre os impactos, da tecnologia nas comunicações. Nós já conversamos sobre a importância da comunicação aí durante esses anos, nesse processo de evolução da humanidade, falando sobre as tecnologias nos dias atuais, o quanto que elas modificam a forma que a gente se comunica, tanto de forma pessoal, quanto também corporativa e empresarial. E agora nós daremos continuidade ao nosso bate-papo e, por fim, nós iremos falar sobre o nosso projeto, tá bom? Então, se você tem algumas dúvidas, você já pode ir pensando, matutando aí, na sua cabecinha, quais são as suas perguntas, porque no segundo momentinho, daqui a pouco, a gente vai dar início ao nosso bate-papo sobre o nosso projeto, tá bom? Ok? Lembrando que nós temos o nosso grupo do WhatsApp. Lá, nesse grupo, vocês têm acesso ao meu número e qualquer dúvida bem específica, vocês podem conversar comigo, tá certo? Ok? Então, vamos dar continuidade à nossa aula, turminha, galerinha show! E aí, pessoal, nós estávamos falando sobre esses impactos que acontecem na transformação digital na comunicação. A transformação digital, ela tem provocado mudanças visíveis, tá? São mudanças visíveis, porque muitas mudanças que acontecem no nosso dia a dia, elas não são tão explícitas, mas essa daqui é, tá? A transformação digital, ela tem provocado mudanças quase que de forma geral em toda a sociedade, nos mais diversos setores, já no campo econômico, industrial, educacional, na área da saúde, enfim, em diversas realidades. A era digital é hoje algo essencial, ok? Como todos esses setores devem reagir frente a esse fato, Como é que as áreas, como é que todos esses setores devem se impor, devem se relacionar quanto a isso? A resposta pode estar em aproveitar o jeito mais eficaz de comunicação. Então, se hoje nós temos recursos tecnológicos que facilitam a comunicação acontecer, tá? As empresas precisam utilizar desses recursos. As áreas precisam utilizar desse recurso. Todos devem se apropriar das novas formas de comunicação para estabelecer vínculos ao seu público, favorecendo sempre, turma, um bom diálogo e, consequentemente, bons resultados nos negócios, principalmente aí entre as boas relações, Então, a comunicação é super importante. E ainda falando desses impactos, quais são os principais benefícios, então, da comunicação digital? O que a comunicação digital pode trazer aí de bom para todos nós, em diversos setores? Primeiro, a redução de custos. Isso é verdade. Investir em ações digitais envolve custos menores em relação ao de materiais impressos. Isso aqui, pessoal, eu vou dar um outro exemplo com relação à redução de custos. Muitas empresas, durante aí, principalmente o início da pandemia, eles precisaram enviar os seus colaboradores para trabalhar em casa, de forma remota. E muitas empresas observaram que os setores que elas atuavam, os seus colaboradores não precisavam necessariamente estar dentro de uma sala, todos juntos ao mesmo tempo, de uma forma física. Então, muitas empresas deixaram de alugar espaços grandes, tá, para comportar todas as pessoas de uma equipe. Deixaram, por exemplo, de fazer essa ação, de alugar espaços grandes, maiores, com custo de água, de energia, de internet, do cafezinho, de lanche, de muitas outras coisas. E cada pessoa ficou na sua casa. Só que o ambiente empresarial, ele permaneceu da mesma forma. Por quê? Porque houve uma boa gestão de comunicação. Aí muitas empresas têm o horário do bom dia, Tem um horário que todos se reúnem antes de começar o horário de trabalho, para dar as metas do dia, por exemplo.
tem reuniões ao longo do dia com determinados setores. Então, eles começaram a utilizar esse recurso tecnológico para facilitar a comunicação e para diminuir os custos. Então, passaram a alugar espaços menores, não tinham tanto gasto assim com internet, né? Diminuiu o valor da água, o valor da luz. Isso a gente pode até achar, mas será que compensa? Para muitas empresas, nesse período que estava muito difícil, essas reduções foram essenciais para que muitas empresas não fechassem, tá bom? Então, a redução de custos utilizando aí recursos de comunicação digital foi muito importante. E aí, depois, quando as pessoas puderam retornar para os seus ambientes de trabalho presencialmente, muitas empresas ainda permaneceram e ainda permanecem de forma digital, porque viram que dá para trabalhar e para funcionar de forma digital, por exemplo. O maior alcance é um outro benefício. Enquanto os materiais impressos ele tem acesso limitado, os arquivos digitais eles podem aí expandir as barreiras geográficas. Então, imagine uma empresa que vai lançar um novo produto. Tá? As blogueiras aí da vida, as empresas que trabalham com maquiagem, as empresas que trabalham com venda de roupa, por exemplo. Ao invés de imprimir milhares e milhares e milhares e milhares de anúncios, e que, infelizmente, às vezes, as pessoas, por conta da correria do tempo, acabam nem valorizando aqueles folhetos, né? Porque, de já, pessoal, valorizem aqueles folhetos, né? Tem pessoas que trabalham com isso, né? Existem várias pessoas que atuam com relação a essa comunicação impressa, que também é muito importante. Mas, hoje em dia, quando a empresa ela quer alcançar diferentes públicos, ela utiliza diferentes formas de comunicação. Uma delas é a digital. Então, por exemplo, eu vou dar o exemplo assim da minha casa, tá bom? Então, imaginem que uma loja de eletrodomésticos, ela está fazendo uma super promoção. Ou então, um supermercado da minha cidade está fazendo uma super promoção do mês. No meu caso, como eu utilizo muito as redes sociais e o celular, é mais fácil eles me atingirem como cliente através das mídias sociais e através de propagandas digitais. Porém, falando, por exemplo, dos meus pais ou dos meus avós, para eles atingirem esse público, provavelmente seria melhor se fosse impresso. Né? A minha mãe ama aqueles catálogos de supermercado, esses folhetos de promoção. Por quê? Porque, querendo ou não, eles têm esse costume ainda, tá? Eles têm esse costume. Então, pessoal, depende do público. Então, tem empresas que investem em comunicações digitais para alcançar um público específico e as mesmas empresas ainda investem em propagandas impressas, tá? Porque querem atingir um outro público. Só que essa propaganda digital, ela vai além dos territórios geográficos, tá bom? Então, por enquanto que você paga alguém para poder entregar folheto em um bairro da sua cidade, você sabe que você vai atingir aquele bairro, aquelas pessoas que estão passando naquela localidade. Agora, o digital não. O digital, você, lá na rede social, você determina qual é a região que você quer alcançar, quantas pessoas que você quer alcançar, e você impulsiona pagando uma taxa específica, tá bom? Então, são formas diferentes. Outro ponto é a mensuração. Existem várias ferramentas que possibilitam a verificação de resultados, o que permite avaliar se o tipo de estratégia realizada pela empresa está dando certo ou não. Isso aqui, pessoal, nada mais é do que o famoso processamento de dados. E aí vocês já estão cansados de escutar eu falando sobre isso, né? É um dado que é transformado, que é processado, organizado, e ele transforma, né? E ele é transformado em informação. E essa informação, ela dá resultados para uma empresa, dependendo da forma que ela é levada, né? Da forma que essa informação é organizada. Outro ponto é o público qualificado.
nas estratégias digitais, as marcas investem recursos em um público que, de fato, tenha interesse no produto ou no serviço oferecido pela empresa. Então, isso daqui eles utilizam, pessoal, até sistemas de navegação inteligente. Então, quem nunca entrou aí na internet, se você entrar na internet hoje, no Google, entrar pelo menos aí uns 3 sites sobre, não sei, sobre a venda de um computador, de um notebook, pode colocar aí, comprar um notebook. Entra em 3 ou 4 sites que vendam notebook, clica aí. Você vai ver que durante a semana você vai receber um monte de propaganda no seu celular. Quando você abrir as suas redes sociais, vai aparecer no seu Facebook propagandas de notebook, vai aparecer no seu Facebook propaganda de notebook, vai aparecer aí no TikTok propagandas de notebook, vai aparecer em diversos lugares propagandas. Por quê? Porque a internet ela tem um filtro de direcionamento. Ela colhe as informações que vocês estão acessando e ela te retorna sugestões do que ela acha que você quer ver. Então, se você pesquisou de notebook, você quer saber mais sobre esse ponto. Então, ele vai te mandar várias informações sobre essa área, sobre esse segmento. Era isso que estava falando naquele outro slide, tá bom? E aí, pessoal, ainda falando desses impactos, o brasileiro, segundo uma pesquisa, ele é viciado em internet. E é um verdadeiro apaixonado por redes sociais. Somos, em média, de 150 milhões de internautas, dos quais 140 milhões estão presentes em ao menos uma rede social. Isso equivale a nada mais e nada menos do que 2/3 aí da população do país, conectados ao ambiente de rede. Para se ter uma ideia no mundo, essa taxa é de 49%. Nos Estados Unidos, chega em média a 70%. Cada brasileiro aí, segundo, fazendo uma média, né? Essa pesquisa, a pesquisa aí da Digital, da empresa Digital, publicado pela Data Reportal, fala que, em média, cada brasileiro passa 9 horas e 17 minutos por dia conectados. Ferrou-se, né? Esperam que essas 9 horas, das 9, pelo menos 6, seja trabalhando ou estudando. Porque se for só consumindo conteúdo da internet, tem alguma coisa errada, tá bom? Pouco mais de 1/3 desse tempo é dedicado aí às redes sociais. Então, daí a gente tira, ainda é muito tempo, né? De 9 horas, 3 horas ser só dedicado para as redes sociais é muito tempo, povo de Deus. E aí, galerinha, nós vamos aí fechar esse nosso primeiro momento da aula falando sobre esses 7 impactos, tá bom? Acho importante trazer também esses pontos. Olha aí, 7 impactos da transformação digital na comunicação empresarial. Eu vou citar esses 7 tópicos e depois nós vamos falar especificamente sobre cada um deles. O primeiro impacto que pode ser direcionado a essas transformações que acontecem de forma digital na comunicação empresarial é o estabelecimento de ambientes de comunicação horizontal, tá? Então, observem aí, se lembrem aí qual é a posição, né? Qual é o sentido horizontal, o sentido do horizonte, é o eixo X, né? É o eixo X, tá? Essa comunicação horizontal. Já a gente vai entender um pouquinho melhor o que é essa comunicação horizontal. O segundo impacto são as soluções de mobilidade. O segundo impacto aí que as comunicações digitais trazem para as empresas. Outro ponto, a mensuração precisa. Mensuração precisa de resultados. Esse é um outro aspecto que vem trazendo muita diferença. Quarto impacto, a maior abrangência do público-alvo com a transformação digital na comunicação. Quinto impacto, atendimento personalizado. Quinto impacto, atendimento personalizado.
Sexto impacto, melhor aproveitamento dos resultados tecnológicos. E, por fim, o sétimo impacto é a eficiência dos planos de ação. Então, agora nós vamos analisar esses 7 impactos, tá bom? E depois nós vamos falar um pouquinho mais do nosso projeto. O primeiro impacto, pessoal, que foi falado, foi o estabelecimento de ambientes de comunicação horizontal. Então, assim, no antigo modelo de trabalho, os processos e as atividades eram ditadas de acordo com a hierarquia dos colaboradores. Então, de acordo com a hierarquia, uma pessoa tinha acesso a uma informação, outra pessoa tinha acesso a outra informação, por conta de muitos problemas, né? Por conta dessa... Então, eu vou fazer aqui um exemplo, vou fazer aqui uma pirâmide. Então, imagine que o chefe passa uma informação para o subchefe, né? E esse subchefe, ele precisa pegar essa informação e repassar para a sua equipe, tá? Quando essa passagem de informação acontece corretamente, é ótimo, maravilhoso, não tem problema nenhum. Super eficiente. Mas nem sempre isso acontece, tá bom? Como eu falei para vocês, às vezes a comunicação falha, né? A gente pensa uma coisa e a gente fala outra, e a pessoa entende outra coisa, tá? Então, entretanto, com a transformação digital na comunicação, é essencial que todos os departamentos operem de maneira integrada, para que toda a cadeia produtiva funcione corretamente. Então, por exemplo, se todos da empresa devem receber uma informação igual, sem definição de hierarquia, porque existem informações que só são importantes para o setor financeiro. Então, só o setor financeiro tem aquele detalhe, né? Por exemplo, a folha de pagamento. Folha de pagamento é um tipo de informação que não é todo mundo da empresa que tem acesso. Você só tem acesso ao seu contra-cheque, é o quanto você recebe. O quanto o coleguinha do lado recebe não é do seu interesse. Então, existem pessoas que são específicas da empresa, que só elas podem ter acesso a todas as informações dos colaboradores. Mas, por exemplo, a empresa vai fazer uma comemoração de aniversário da empresa de 10 anos. Terá um grande churrasco, todos os colaboradores serão comunicados. Então, esse tipo de comunicação, ele pode acontecer de uma forma direta para todo mundo. De uma forma horizontal, todo mundo receber a mesma mensagem ao mesmo tempo. Por exemplo, isso daí, se você mandar o e-mail, o convite, tá? Para cada colaborador de forma digital, você se resguarda que pelo menos todo mundo recebeu. Agora, se todo mundo olhou, é outros 500, mas que todo mundo recebeu, tá? Então, pelo menos garante que foi enviado para todos a informação, tá? Isso daqui pode parecer algo simples, mas em algumas empresas muito grandes, que você tem muitos colaboradores, algumas informações, se elas não forem horizontais, alguns recebem e outros não recebem a informação importante. Isso impactou diretamente na metodologia de trabalho das organizações, que passaram a se comunicar de forma horizontal, ou seja, pessoas com diferentes funções e níveis dentro da empresa trabalham em sinergia com foco no aumento da produtividade e na qualidade dos produtos. As equipes são mais integradas, tá? Quando a comunicação é fluida, quando os setores se comunicam de uma forma mais fácil, sem tanto impedimento e sem tantas barreiras, né? Barreiras geográficas, barreiras físicas, no caso, né? Não é nem geográfica, é barreira física mesmo. O segundo ponto, onde foi falado sobre as soluções de mobilidade. Então, com a tecnologia no meio corporativo, os funcionários não ficam mais presos à sua estação de trabalho, ao ambiente físico da sua estação de trabalho. A partir do uso de ramais móveis, a pessoa pode se comunicar com o gestor e outros colaboradores da empresa sem estar fisicamente presente.
foram alguns exemplos que eu passei anteriormente para vocês já. Isso agiliza bastante as atividades diárias, o que reduz a ocorrência de atrasos de entrega de projetos, evitando problemas com clientes, por exemplo, tá? Então, pessoal, essas soluções de mobilidade, elas também são muito importantes para dentro de uma empresa. Outro ponto a se destacar são as videoconferências. Isso daqui, pessoal, se tornou algo normal, comum dentro das empresas hoje em dia. Antigamente, né, eu faço assessoria pedagógica na parte de robótica educacional e eu faço assessoria para diversos lugares do país. Então, se eu fosse me deslocar de Teresina, por exemplo, para Minas Gerais, para São Paulo, para Bahia, né, para Fortaleza, toda semana, toda vez que eu precisasse fazer uma formação na área de robótica com alguma escola, por exemplo, eu não ia ter vida, né? Eu não ia conseguir nem viver. Minha vida seria na estrada. Só que agora com a videoconferência é muito rápido. Eu simplesmente entro em contato com a escola, mando mensagem para eles, mando o link do vídeo. Aquele link do vídeo já tem o tempo que terá a reunião, 50 minutos, 1 hora. Nós fazemos a nossa reunião. Tem simuladores, né, que é a mesma coisa que eu estou fazendo de forma física aqui. O professor do outro lado lá pode fazer igual. E aí, pessoal, essas videoconferências hoje, elas são essenciais não só nas áreas corporativas, mas na área educacional isso foi transformador, né? Principalmente assim que surgiu a pandemia, todos os professores precisaram se reinventar, né, também. Vocês já vivem esse processo da importância da videoconferência, né? No caso aqui da comunicação através da TV, da internet, onde uma comunicação que eu estou aqui em Teresina é repassado para diversos lugares do estado do Piauí, por exemplo. Então, essas soluções de mobilidade, elas chegaram, mas elas chegaram para ficar, certo? E esse recurso pode ser utilizado tanto para a comunicação entre a matriz e filiais. Tem muitas empresas que a matriz fica em uma cidade, um estado, existem várias e várias e várias filiais ao redor do mundo inteiro. Esse povo não pode ficar como gado sem dono, não, né? Aí, solto, aleatório, fazendo o que quer, do jeito que quer. Não pode, isso não pode acontecer. Uma empresa tem que seguir, as matrizes e as filiais precisam seguir com a mesma passada, né? Com a mesma batida de pé. Então, eles precisam ter mecanismos para que toda a equipe trabalhe de uma forma eficiente. Então, a videochamada é algo essencial, tá bom? Porque antigamente, sem essas videochamadas, o que era necessário? O gestor que fica lá em outro estado do país precisava se deslocar para todas as suas filiais de forma presencial, tá bom? E periodicamente, por exemplo. Tá? Isso, lógico, não muda, né? Tem gestores que permanecem ainda, porque é importante também as visitas presenciais. Porém, isso diminuiu, né, a quantidade de vezes que era necessário. Outro ponto, a mensuração precisa de resultados. Tudo isso aqui que está sendo falado, eu vou resumir para vocês sobre um dos pontos que a gente já conversou muito sobre isso aqui. Toda vez que a gente fala de mensuração, principalmente mensuração de resultado, a gente fala de alguma forma de pegar dados e transformar esses dados em informações. Então, todas aquelas vezes que eu conversei com vocês, que várias empresas, né, têm dados importantes que não são armazenados, não são tabelados, não são organizados, não existe um software ou não existe uma pessoa da computação, da informática, que trabalhe de uma forma dedicada para encontrar melhores estratégias através daqueles dados, a empresa pode estar perdendo dinheiro. Então, quando você tem, com a adoção de plataformas de comunicações modernas, esses gestores eles contam com ferramentas extras para analisar a eficiência, tá, da empresa.
com relatórios gerenciais, com relatórios com informações reais, de verdade. O quarto ponto importante, tá, de todo esse nosso histórico, desses impactos, é a maior abrangência do público-alvo com a transformação digital na comunicação. Então, com o advento das novas tecnologias e a transformação digital na comunicação, a interação das empresas com o público não se restringe apenas às propagandas, né, na televisão ou no telemarketing, por exemplo. Existem muitos outros recursos. Com a internet, o avanço das redes sociais, pessoas e marcas conseguiram interagir de forma direta, o que é essencial para aprimorar a satisfação do cliente. E, além disso, as redes sociais permitiram com que as empresas tivessem um retorno, um feedback do seu cliente quase que instantâneo. É algo mais assertivo, é só lá fazer uma pesquisa aí, uma enquete no Instagram, por exemplo, que ela consegue ter informações sobre o seu público, né? O que o seu público está querendo, qual é o segmento que ele se interessa, o que ele quer ver de novo na sua empresa. Então, tem muitas pessoas que hoje trabalham com estratégias de marketing voltados para a rede social. E o marketing digital hoje ele está muito presente. Tem muitas empresas que ainda não aderiram. Tem muitas empresas que, pode ser que até na sua região, né, tenham várias empresas que ainda nem Instagram tem, né, que ainda nem Instagram possuem. Por exemplo, um local que faz sanduíche, que faz hambúrguer, uma pizzaria, por exemplo, não tem uma mídia social para divulgar os seus produtos. E que, às vezes, as pessoas da região onde você mora, quando vão querer, por exemplo, lanchar, podem, primeiramente, ir lá no Instagram, por exemplo, tentar buscar aí o que existe de bom para lanchar, para poder sair de forma diferente naquela região. Então, o Instagram hoje é uma das principais ferramentas também para isso, turística também. Então, os pontos turísticos da sua cidade, né? Locais que movimentam a economia da sua região. Se a sua região tem um setor turístico forte, é necessário que tenha também uma rede social. Porque muitos lugares do Piauí recebem pessoas do mundo inteiro no setor turístico. Então, você ter um Instagram para divulgar aquele local e todas as belezas, os produtos fabricados de forma artesanal na região, os produtos naturais, né? Se existem algumas cooperativas que trabalham na região, é importante que seja de alguma forma divulgado, certo? Essas informações importantes. Deixa eu dar uma olhada aqui se tem alguma pergunta no chat. Pronto. Ok, certo. Tem algumas perguntas aqui no chat, né? Romuele. Professora, você olhou o projeto dos meus alunos e a solução da realidade da minha escola? Sim, tá, Romuele? Assim que terminar a aula, me manda um oi, tá? Para a gente conversar. Que eu vou lhe ligar para a gente conversar sobre a realidade dos seus alunos. É o Lucas... A fartura do Piauí da unidade Areolino Fernandes Braga. Tá certo. Deixa eu dar uma olhada se tem alguma pergunta. Ok, tudo certo. Então, vamos continuar aqui. Então, ainda falando da maior abrangência do público-alvo com a transformação digital na comunicação, além disso, esse meio permite que os clientes relatem a sua experiência com a empresa, né, ajudando a engajar outras pessoas que possam se interessar pelos seus serviços, por exemplo, incentivados por sua opinião positiva de outros consumidores. Outro ponto específico, tá? É o atendimento personalizado. Outro benefício que a comunicação digital trouxe para
os meios organizacionais foi o atendimento personalizado para os clientes. E os clientes, cada dia que passa, eles estão mais exigentes. Eles querem soluções personalizadas, né? Ok? Isso permite a realização de campanhas e ofertas personalizadas, ou seja, o negócio oferece à pessoa o que ela realmente precisa, de acordo com o seu perfil de consumo e de dados e interações anteriores. Foi como eu expliquei para vocês, a internet ela consegue filtrar o que você mais deseja, o que você mais pesquisa, o que você mais procura. E dessa forma, ela dá um retorno assertivo, tá? Assertivo para você do que você busca. Então, se você está pesquisando sobre, por exemplo, moradia, ele vai te mandar várias propostas de moradia naquela região. Ele já analisa, é por isso que ele sempre pergunta se você autoriza ele detectar a sua região, né? A sua localização. Porque, de acordo com a sua localização, existem empresas que trabalham com determinados segmentos. Então, ele já vai te encaminhar de acordo com a sua necessidade. Além disso, o atendimento também se torna mais personalizado, o que aproxima o cliente da marca. Isso é importante para que ele se sinta mais bem atendido, por exemplo. O sexto, melhor aproveitamento dos recursos tecnológicos, né? Antigamente, um dos grandes problemas das empresas era a quantidade de recursos tecnológicos, que se tornava obsoleto, que não era utilizado tanto assim. Então, isso acabava gerando um alto custo para a empresa, com várias ferramentas tecnológicas que não eram utilizadas. E o outro ponto é a eficiência dos planos de ação. Tá? Nenhum processo é 100% perfeito. Isso aqui é utopia, né? Isso aqui é o que se espera, é o desejado, é o desejo, é o sonho. Todo mundo busca o 100%, mas nem sempre a gente consegue, né? Tá? Principalmente porque o mercado ele é dinâmico e sempre é necessário fazer ajustes ou modernizar a cadeia de produção. Foi igual eu conversei com vocês ontem, né? Sobre os sites. Querendo ou não, quando você entrega um site para um cliente, sempre você vai precisar renovar, atualizar alguma necessidade que o cliente tenha. Com o uso de soluções tecnológicas, o gestor ele tem acesso ao relatório detalhado, que mostram a real situação da empresa, apontando aí as suas principais falhas, vulnerabilidades e os pontos que precisam ser melhorados. Tá certo? Ok? E aí, pessoal, quando a gente se fala dessas tecnologias, né? Essa página aqui está repetida. Pronto. Então, turma, agora nós vamos nos focar sobre o nosso projeto de aprendizagem, tá? Projeto de aprendizagem. E de já, eu peço para vocês agora, né, colocarem as suas dúvidas. Se você tiver uma dúvida muito específica, que você acha que se você escrever no chat eu não vou conseguir entender tão bem, você pode me mandar um áudio, tá bom? Não tem problema nenhum. É o que muitos professores mediadores estão entrando em contato comigo, né? Por exemplo, a professora Romuele, ela já entrou em contato comigo, por exemplo, falando sobre os seus alunos, me mandou alguns áudios, né, mostrando alguns projetos que já tinham sido desenvolvidos, né, perguntando, tirando algumas dúvidas. Então, vocês podem também fazer isso. Mas, de já, eu queria pedir para os professores mediadores, se vocês têm alguma dúvida, se vocês têm alguma pergunta sobre o projeto, é importante que vocês coloquem aqui no chat, tá bom? Para que pelo menos eu tenha pontos específicos para direcioná-los, tá bom? Por enquanto que vocês não colocam, eu vou seguir o meu cronograma aqui de explicação do projeto, que eu trouxe outros pontos para mostrar para vocês. Mas, assim que vocês colocarem as perguntas, eu vou me direcionar para respondê-las, tá bom? Então, turma, a proposta da nossa aula, da finalização da nossa disciplina, é um projeto, e quando a gente fala um projeto, de já eu vou tirar a dúvida de alguns alunos que entraram em contato comigo. Aqui nós estamos falando de um projeto escrito, tá? Um projeto escrito,
projeto que ele não é algo, não é um software. Aqui a gente não está falando de software. Aqui nós não estamos falando da criação de um software, nós não estamos falando da criação de um site, nós não estamos falando de nada disso, tá bom? Nós estamos falando de uma pesquisa, tá? Uma pesquisa que deve ser feita, tá? Sobre um tema, tá bom? O tema geral aí do nosso projeto, ele é o foco do painel socioeconômico. Então, preste atenção. O tema geral que vai fazer você parar para pensar é esse aqui. Painel socioeconômico, um retrato da realidade local. Realidade local. Quando o pessoal de Juazeiro do Piauí lê esse tema, eles precisam entender que eu quero projetos do retrato da realidade local deles. Agora, o pessoal de Currais irão escrever, né? Vocês irão escrever sobre o painel socioeconômico, um retrato da realidade local da região de vocês. Então, na aula passada, eu trouxe, né, algumas sugestões, deixei no slide, algumas sugestões também, de quais seriam os segmentos que vocês poderiam pesquisar. Nós falamos sobre agricultura, nós falamos aí sobre o extrativismo aí da carnaúba, coco-babaçu, nós falamos da castanha, do caju, nós falamos da soja, da plantação de melancia. E aí alguns alunos, durante a semana, me perguntaram, professora, a gente só pode fazer aqueles projetos, né, com aquela temática que você passou? Não, pessoal. Aquilo ali foram algumas opções, só para vocês criarem, né, saberem o que vocês podem pesquisar, só eram possíveis ideias. Mas já tem vários alunos que já começaram a escrever os seus projetos muito bons, né, com temas muito bons, que estão falando de outro segmento socioeconômico da sua região. Não tem problema nenhum. Eu trouxe aquelas possibilidades, aquelas ideias, porque tinha gente que ainda não sabia o que fazer. E aí, pelo menos depois da aula, teve várias pessoas que tiveram um norte melhor. Tá bom? Então, primeiro ponto, você vai ver o painel socioeconômico, um retrato da realidade local, da sua região. Outro ponto, tá? Outro ponto importante. Depois, você vai falar de um tema específico. Eu vou usar aqui o exemplo do pessoal de Betânia do Piauí, que acabaram de escrever aqui no chat o tema de alguns dos seus alunos, só para vocês entenderem, né? O pessoal da cidade de Betânia. Alguns alunos, eles irão falar sobre os quintais produtivos. Olha aí. Olha que tema show, né? Esse tema aqui é muito interessante, ó. Pessoal de Betânia do Piauí, parabéns, viu? Alguns alunos irão falar sobre quintais produtivos, né? Contribuição à segurança alimentar, ao desenvolvimento sustentável local, na perspectiva da agricultura familiar. Que fantástico, que tema fantástico, né? Eles irão falar sobre a agricultura familiar, que é um segmento socioeconômico daquele local, daquela região. Fantástico esse tema, tá bom? Muito bom mesmo. Então, pessoal, é isso que eu espero de vocês. Vocês falarem sobre temas, não são temas fictícios, não. Não são temas de outros estados, não. Eu quero que vocês falem sobre coisas da região de vocês, tá? Da região de vocês. Isso que é importante. E aí, turma, alguns podem se perguntar, por onde eu começo? Turma, primeiro ponto, você precisa começar pela pesquisa. Você precisa pesquisar. Pesquisar sobre o tema. Pesquisar sobre o que acontece na sua região quanto àquele segmento que você escolheu. No caso, o pessoal de Betânia, vou pegar o exemplo deles, eles vão precisar pesquisar sobre a agricultura familiar. Como é que a agricultura familiar acontece lá em Betânia do Piauí?
Eles vão fazer pesquisas, né? Primeiro vão encontrar informações. Depois de pesquisar, não adianta só pesquisar, tem que ler, tá bom? Você precisa entender sobre o assunto, você precisa se apropriar do assunto. Leiam, para vocês terem opiniões sobre aquele tema. Aqui, pessoal, é leitura, tá bom? Leitura. Várias duplas podem fazer até sobre o mesmo tema, podem, mas eles, querendo ou não, se cada dupla fizer a sua pesquisa e fizerem a sua leitura, eles terão reflexões diferentes. Eles terão formas diferentes de escrever, de fazer resumos sobre os assuntos mais relevantes. Tá? Então, turma, primeiro passo, ler. Fazer pesquisa. Faça pesquisa sobre o tema. Ah, professora, mas como é que pode ser feita essa pesquisa? Pessoal, a pesquisa pode ser feita de diversas formas. Se você tem uma revista da sua região que fala sobre, por exemplo, agricultura familiar, o pessoal de Betânia do Piauí já pode pegar essa reportagem. Se tem um jornal, uma notícia sobre agricultura familiar, é uma outra forma deles fazerem uma pesquisa. Se na biblioteca daquela região tem algo sobre aquele segmento, também pode fazer a pesquisa. Ah, professora, mas eu conheço uma pessoa, né, na minha região, ou os meus pais, ou os meus avós, ou alguém da minha família já trabalha com isso. Eu quero fazer algumas perguntas, elaborar algumas perguntas, fazer a pergunta para eles, receber a resposta deles e, de acordo com as respostas, eu vou incrementar o meu texto para melhorar. Pode? Pode sim, porque é uma pesquisa de campo. Então, pessoal, a pesquisa, ela não se resume só à internet, tá bom? Não se resume à internet, tá? Na verdade, existem muitas outras formas de se fazer essa pesquisa, tá bom? Então, primeiro ponto, pesquisa, leitura, façam a reflexão, certo? E aí, pessoal, façam um resumo mais relevante. Eu estava matutando aqui, eu estava pensando nesse projeto de vocês e sobre algumas dúvidas que eu tive ao longo da semana. Eu vou fazer o seguinte, mas não esperem, tá? Continuem fazendo o projeto de vocês, mas eu vou colocar um videozinho lá no grupo do WhatsApp, só para poder mostrar alguns pontos específicos, lançar para vocês aí um arquivo, como um arquivo para vocês verem como é que a gente pode escrever, né? Uma pesquisa, para vocês verem como é que a gente formata, para vocês terem a dimensão de como é que é feito esse relatório de uma forma mais assertiva. E aí, galerinha, quando a gente fala de um trabalho nota 10, nós precisamos ter pontos específicos. Ah, deixa eu dar uma olhada aqui nas perguntas, tá? Em Currais, os alunos eles irão pesquisar sobre a produção de grãos do cerrado. Outros sobre o escoamento dos grãos, né? Muito bom, tema muito bom também. Então, vocês entenderam o tema, né? Vocês entenderam o sentido do projeto. É isso mesmo, pessoal. Todos esses temas que vocês estão colocando aqui estão extremamente corretos, tá? Muito bom mesmo. Outro ponto que o pessoal colocou aqui, o pessoal de Betânia do Piauí. O tema anterior foi o pessoal de Currais e a da Betânia do Piauí vou falar agora. Alguns alunos eles estão fazendo sobre a hidrografia, né? O estudo de novas barragens para a geração de emprego e acesso à água. Também fantástico, viu? Pessoal de Betânia, o pessoal de Currais, que colocaram aqui as suas ideias, né? O tema dos seus projetos, pessoal, muito legal, de verdade. Eu não vejo a hora de ler o projeto de vocês, tá? Aqui na região de Betânia do Piauí está sendo construída uma grande barragem. Que legal, muito bom, show de bola. Estou muito feliz mesmo com o tema de vocês. É isso mesmo, pessoal. Esses temas são temas sobre a região de vocês. E esses temas, eles trazem impactos diretamente relacionados à parte econômica da região, tá bom?
Ok? Então, escrever um projeto demanda planejamento, demanda pesquisa e demanda cuidado também, atenção, dedicação. Então, você que está começando o seu projeto ainda, que ainda não sabe, talvez, por onde começar, que já definiu a sua dupla, o que você faz? Primeiro ponto, você precisa definir qual é o painel socioeconômico que você vai falar da sua região. Eu acabei de dar alguns exemplos do pessoal aqui das outras regiões, das outras cidades, né? Irão falar sobre grãos do cerrado, irão falar sobre o escoamento de grãos, irão falar sobre a criação da barragem para geração de empregos, irão falar sobre agricultura familiar. Vários temas, tá? Muitos temas. E na sua região? O que tem, né? O que gera emprego? O que gera economia na sua região? Nós estudamos sobre isso em várias aulas, né? Há muitas aulas atrás, nós já falamos sobre esses impactos, sobre os principais setores que têm a maior possibilidade de crescimento em cada região, tanto na micro-região quanto na macro-região, tá bom? Os trabalhos escolares, eles são fundamentais, né, para vocês se desenvolverem, para vocês terem uma análise crítica, tá? O objetivo deles é esse, é que vocês consigam produzir conhecimento, é que vocês consigam expressar a opinião de vocês sobre alguma realidade que vocês tenham pesquisado. Esse é um dos principais objetivos desse projeto. Tá? Vocês fazerem esse projeto não é simplesmente à toa, não, turma. Ele tem um objetivo, é vocês aprenderem, entrarem na área da escrita científica. Ó, o pessoal de Coronel José Dias está fazendo sobre o turismo, tá? Um tema muito importante. Se a sua região, o setor socioeconômico passa pelo turismo, é muito interessante você falar sobre ele. O pessoal de Coronel José Dias também está falando de artesanato e de ovino-caprinocultura. Muito bem. Temas também muito importantes, né? Que são muito característicos da região de vocês. Muito bom mesmo, tá? E aí, pessoal, para você criar o seu projeto da melhor forma possível, você precisa realizar pesquisa, tá? Você precisa organizar o seu projeto. Se o seu projeto é feito em dupla, vocês podem definir o tema e vocês podem definir funções, né? Olha, você vai ficar responsável por pesquisar sobre essa temática. Eu vou ficar responsável, por exemplo, para começar a escrita do projeto, certo? Ou a formatação do projeto, você pesquisa sobre esse tema, eu vou pesquisar sobre essa outra parte do projeto. Então, pessoal, se dividam, tá? Façam as divisões e não esperem para amanhã, não, tá bom? Comecem hoje, tá? Porque hoje já é 1º de setembro, né? Se eu não estou enganada, é 1º de setembro, e aí vocês têm ainda alguns dias. Tempo suficiente? É tempo suficiente, mas não pode deixar para depois, não, tá certo? Ó, o pessoal aqui de Juazeiro do Piauí, eles irão falar sobre uma entrevista. Olha aqui que legal. O pessoal de Juazeiro do Piauí, eles estão fazendo uma entrevista com os profissionais da área que exploram a carnaúba. Então, o pessoal de Juazeiro do Piauí, eles optaram por fazer o quê? Por fazer uma pesquisa de campo. Fantástico, né? Vocês irão recolher informações atualizadas. Vocês irão recolher informações das pessoas que realmente trabalham naquela região e são responsáveis por fazer a máquina literalmente girar quanto a essa área, né? Que é a área de exploração da carnaúba. A carnaúba, ela é uma planta, é uma árvore, né, que ela traz muitos benefícios socioeconômicos para a região do Piauí. É algo muito abundante aqui na nossa região e que, além de ser explorada, ela precisa também ser preservada, tá? Porque muitas famílias
vivem da carnaúba. E aí o pessoal de Juazeiro do Piauí vai falar, né? Vai trazer para a gente essas entrevistas, né? A entrevista com as próprias pessoas que trabalham. Muito bem, tá, pessoal? Fantástico, fantástico as ideias de vocês. Então, seja como método avaliativo de uma matéria, como requisito para a conclusão de algum projeto, você precisa se empenhar ao máximo para entregar um material completo, com bom conteúdo, né? Textual, visual impecável. Então, normalmente, pessoal, todos os projetos que são solicitados dentro da área do curso técnico, dentro da universidade, eles têm uma forma de padronização de escrita, tá? Então, vocês estão na fase de se preocupar com a pesquisa, show de bola, né? Estão fazendo as suas pesquisas, estão levantando os dados. Deixa eu dar uma olhada aqui. Pronto. Olha aqui, o Hugo falou assim, professora, eu e minha amiga estamos fazendo trabalho sobre os comércios varejistas. Certo, muito bem, Hugo. Né? Se o comércio varejista é um setor muito importante, né, a parte socioeconômica da sua região, show de bola, muito bem. E, Hugo, qual é a tua cidade? Coloca aqui, por favor. Eu não me lembro qual é a tua cidade. Coloca aqui qual é a tua cidade. O Hugo e a colega dele estão fazendo, né, sobre o comércio. Pode fazer sobre o comércio? Não pode, né? Deve. Se o setor do comércio é algo importante na sua região, deve falar sobre o comércio, tá bom? Outro tema também muito importante. Então, normalmente, pessoal, existem regras, tá? Todo trabalho que vocês forem fazer, escrever em qualquer área. Ah, tá aqui, o pessoal do Polo já até falou. O Hugo é aqui de Campinas, né? De Campinas do Piauí. Muito bem, Hugo, muito bem. Então, olha aqui, turma. Existem regras de escrita, existem padronizações. Eu sei que vocês estão ainda na fase do projeto, que vocês não estão ainda se preocupando com a padronização, tá bom? Porque vocês estão ainda na fase de pesquisa. Pesquisa, levantamento de dados, leitura, tá? Entrevistas. Tem alguns que ainda estão decidindo o tema, que precisam correr para decidir logo. Tá? Tem gente que ainda nem encontrou sua dupla, então corra. Tá? Converse com o seu professor mediador se você não tem dupla ainda. Então, turma, vai chegar um momento que o projeto de vocês vai estar escrito. Vai estar pronto. Né? Escrito, pelo menos assim já escrito, uma boa parte. O que você precisa fazer? Depois que o seu projeto estiver escrito, você vai formatar o seu projeto. Tá? Você vai formatar o seu projeto. E caso vocês queiram, vocês falam assim, professora, eu não sei as regras de formatar o projeto. Não sei, não me lembro, não sei como formatar. Existe a padronização lá naquele arquivo, tá bom? Naquele arquivo em PDF que eu passei no grupo para vocês e que já foi disponibilizado para os professores mediadores, vem falando a fonte, é o tipo de letra, qual é o formato que a letra tem que ter, é o formato Arial, certo? Tem que ser do tamanho 12, tá? É uma padronização, certo? E aí tem outros pontos específicos também de padronização do documento. Quando vocês estiverem, né, mais próximos aí, quando estiverem passado um pouquinho dessa fase, eu vou fazer um vídeo rapidinho aí de menos de 1 minuto, só para mostrar para vocês como é que a gente faz essa padronização no Word mesmo, né? Eu vou gravar um vídeo rapidinho e coloco lá no grupo para vocês verem como é que a gente faz essa formatação. Deixar o texto alinhado, deixar o texto com a fonte correta, com o espaçamento correto. Eu gravo e disponibilizo para vocês lá no grupo, tá bom? Deixa eu dar uma olhada. O pessoal Gilmar Rocha, né? Não sei de onde é que o Gilmar fala. É Gilmara. Gilmara, me informa aí qual é a sua cidade. Tenho alunos que irão fazer, né? Que irão falar sobre o caju. Podemos falar da degradação do rio da nossa cidade?
Se a degradação do rio da sua cidade, ela impacta no setor socioeconômico da sua região, pode sim. Se existem pessoas que vivem da pesca ou que vivem dos rios, por exemplo, tem gente que utiliza o rio para poder fazer a irrigação das hortas, né, da agricultura, e está sendo prejudicado por conta disso. Se o rio ele impacta na parte socioeconômica da sua região, que com certeza impacta, você pode sim falar sobre ele, tá bom? Falar sobre os rios e falar sobre essa degradação da natureza é um outro olhar sobre um tema, tá bom? É muito importante também que a gente tenha um olhar sobre essa situação, viu, Gilmara? Só me informa aqui qual é a tua região, tá bom? Então, falar sobre essa degradação da natureza é muito importante porque a gente percebe o impacto negativo que pode ocorrer com o meio ambiente. O que pode acontecer na minha região de impacto negativo socioeconômico se acontecer uma degradação da natureza? Se os rios começarem a ficar poluídos, se acontecer um desmatamento desordenado, por exemplo, da carnaúba, né? Então, o que pode acontecer? Isso também é um tema muito bom, viu? Muito bom mesmo, é um tema muito importante, na verdade, para ser levantado. Então, com relação às regras de padronização e formatação, eu vou também depois mandar um videozinho para vocês, rapidinho. É menos de 1 minuto para vocês assistirem. Estabeleça um plano e familiarize-se com as principais normas. Essa parte aqui é uma das partes principais na hora da escrita do projeto, né? Vocês vão falar um pouco da introdução. Pessoal, a introdução... Deixa eu ver se nesse slide aqui tem... vou colocar aqui um pouquinho mais para frente. Esse daqui, pessoal, são todos temas que eu já conversei com vocês. E esse material que eu coloco escrito aqui no slide é para vocês terem acesso a mais informação. Mas tudo isso daqui eu já conversei com vocês. Eu estou mostrando para vocês aqui 4. Eu sei que está pequenininho, tá bom? Mas é só para eu me lembrar o passo a passo. Não precisa nem vocês lerem aqui essa parte aqui, não. Essas 5 páginas, porque está bem pequenininho, mas não tem problema. Olha aqui. O primeiro tópico do projeto de vocês irão falar sobre a introdução, tá? A introdução sempre é a primeira página, tá bom? Essa primeira página é escrita normalmente, quando a gente faz uma introdução, a introdução ela tem um resumo de tudo que será escrito no projeto. Então, normalmente, o que a gente faz na introdução? A gente pode pegar, por exemplo, um parágrafo de cada um dos outros tópicos. Um parágrafo não Ctrl+C, Ctrl+V, mas falar sobre a temática. Então, olha aqui, eu tenho o objetivo do meu projeto. Então, o pessoal lá de... Deixa eu dar uma olhada aqui. Edion, por favor, tu pode subir um pouquinho para eu ver as mensagens anteriores? As mensagens anteriores do IPTV. Sobe aqui para mim um pouquinho. Só um pouquinho, só um pouquinho. Pronto, tá bom. Não, só um pouquinho mais. Só para eu ver o tema. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Pronto, tá aí. Pronto. Olha aqui, ó. Bom, pessoal, eu vou pegar como exemplo o que o pessoal de Betânia escreveu aqui para mim. Então, o tema de alguns dos alunos do pessoal de Betânia, eles irão falar, por exemplo, sobre o desenvolvimento sustentável do local na perspectiva da agricultura familiar. Então, nesse caso aqui, o objetivo do projeto deles é falar sobre esse tema. Então, eles vão se focar em toda a escrita voltado para essa temática. Então, eles vão levantar pontos importantes, questionamentos, né? Irão fazer pesquisas todas dedicadas e voltadas para esse projeto,
tá bom? Então é importante que vocês sempre façam boas pesquisas sobre a temática, ok? Galerinha, eu tentei responder o máximo de questões possíveis. Qualquer dúvida eu vou estar à disposição no grupo do WhatsApp. Tenham um ótimo dia, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!